de tecnologia hoje dentro das organizações. Isso porque, durante muito tempo, quem conhecia a tecnologia era quem dava as principais ordens ou as principais decisões dentro das empresas. Mas melhorou? Mas com o passar do tempo, o que tem acontecido é que cada vez mais os usuários, as pessoas que fazem a sua contribuição dentro das organizações e que fazem interface utilizando tecnologia, elas são cada vez mais importantes para se decidir que tipo de tecnologia utilizar. Melhorou o áudio, Juvenildo? Está melhor? Ah, que bom. Então vamos lá. Então o que começou a se observar, tanto na área de tecnologia como na área de projetos, é que quanto mais eu envolvo as pessoas que participam do dia a dia das organizações, não necessariamente só do departamento de tecnologia, mais a tecnologia acerta em relação aos equipamentos, em relação ao seu uso, em relação às suas inovações. Então, por isso é importante a gente conhecer um pouco mais do que pode acontecer através da tecnologia, do como ela é feita, para que as nossas interações dentro da organização sejam mais interessantes, sejam mais propícias àquilo que a organização precisa. Afinal de contas, todos nós utilizamos bastante tecnologia hoje em dia. E saber um pouco mais sobre como ela foi feita, construída, e além disso também, a própria história dela, vai contribuir para que a gente também possa estabelecer uma conexão com a realidade da nossa organização, tá bom? Então, esse é o tom aí da nossa disciplina. Uma primeira questão que a gente precisa caminhar é que nós hoje vivemos na chamada era da informação. E que outras, para se ter uma era, é porque houve revoluções. Né? Que outras revoluções nós tivemos? Na história da humanidade, nós tivemos pelo menos 3 grandes revoluções. A primeira é a Revolução Agrícola, quando o homem passou a morar fixamente em algum local. Né? Deixou de ser nômade, ou seja, deixou de buscar alimento onde existia, para ele mesmo produzir seu alimento. Essa foi uma primeira grande revolução. E que durou muito tempo, durou até por volta do século XVIII, quando houve daí sim a segunda revolução, a chamada Revolução Industrial, que foi o homem sair do campo, ir para a cidade, para ter um novo modo de vida, ser assalariado, ter uma meta de produção, e isso à base da invenção das máquinas a vapor. Isso trouxe uma outra realidade. Mas vocês percebem que nas duas anteriores, tanto na agrícola como na industrial, elas existiam e elas necessitaram de algo em comum, que é a informação. À medida que o homem caminha, cada vez mais ele se torna um ser dependente de informação. Ele precisava de informação para saber quando comer, quando coletar, quando plantar. Depois ele precisava de informação quanto que ele produziu, quanto que ele recebeu, e assim por diante. Então, à medida que o tempo passa, a informação ela vai ganhando uma relevância cada vez maior, percebe? E aí nós chegamos na nossa era terceira, na nossa terceira revolução, a era da informação. E por que nós podemos chamar assim? Bom, primeiro porque o homem passa a inventar determinados tipos de dispositivos que auxiliam na produção e também no armazenamento dessa informação. Essa é uma primeira questão. E o homem passa a entender que quem detivesse mais informação, e essa informação, quanto mais qualificada, melhor, mais ele conseguiria aplicar os seus recursos, aplicar os seus dispositivos de enriquecimento. Portanto, essa é uma questão que precisa sempre estar em nossa mente. A tecnologia, ela sobressai mediante outras coisas, sobretudo porque ela tem a capacidade de fazer com que as atividades de cada homem, as atividades de cada negócio, as atividades de cada organização fiquem mais propícias à sua utilização. Ok? O pessoal está com alguma dificuldade na conexão. Para mim, por enquanto, está normal. O restante também.
Tranquilo? O pessoal está ouvindo bem? Ok? Podemos continuar então? Ok. Beleza. Então, pessoal, vejam, à medida que as coisas caminham, a informação, então, ela passa a ganhar cada vez mais importância. E aí, eu trago nesse nosso primeiro slide 2 livros, né? A gente tem o livro aí Feitas para Durar, do James Collins e do Jerry Porras. Esse livro eu acho muito interessante, se alguém já leu, se alguém não leu, eu recomendo que leia, né? E se alguém já leu, pode comentar aí algum ponto que achou interessante. Os 2 autores, eles pesquisaram empresas que tinham mais de 100 anos de idade. Organizações que têm mais de 100 anos. Vocês devem lembrar de algumas, né? Coca-Cola, por exemplo, a General Electric, a Ford, né? São empresas com mais de 100 anos. E eles tentaram observar o que é que essas organizações tinham em comum. Sabe o que eles encontraram? Isso que está aí entre aspas que eu separei para vocês. Eles viram que essas empresas, um dos segredos para que elas durassem tanto é o fato de elas inovarem sempre. A inovação, ela faz parte daquilo que a sociedade, de forma geral, espera. E a sociedade, ela é movida a isso. Podem observar, a sociedade é movida a isso. O que faz com que uma Coca-Cola, por exemplo, altere constantemente as suas embalagens. Vocês viram, por exemplo, na Olimpíadas e na Copa do Mundo, a Coca-Cola mudou a cor da lata, muda a cor da tampa, muda a sua própria identidade. Por quê? Isso transmite a percepção de inovação. Portanto, independente da organização que eu estou, independente do serviço que eu presto, o que vai fazer com que a minha organização ela perdure é o quanto ela consegue inovar, é o quanto ela entrega para a sociedade o novo. E esse é um aspecto que a gente tem que sempre pensar. O que fez, por exemplo, com que a Nokia, que era uma empresa tão interessante, tão elogiada, todo mundo comprava celular Nokia, dizia que era bom, que a bateria durava, e o que fez com que ela perdesse tanto mercado? Ela perdeu o time da inovação. Por mais que agora a Microsoft tenha comprado a Nokia, lançou o Windows Phone, percebam a dificuldade que é de entrar no mercado novamente. Mas por que existe a dificuldade de entrar no mercado? Porque o concorrente entrou. E aí quando você perde esse time da inovação, você até reconquistar demora-se muito tempo, talvez ainda nunca reconquiste. Quem que roubou o lugar da Nokia? A Samsung com o smartphone, com o Galaxy. Então, essa é uma questão que a gente precisa sempre pensar. Agora, existe uma grande questão, né? Vocês viram lá na frase, que está aí no slide, a empresa busca mudança, a organização busca mudança. E o ser humano, por si só, ele é avesso à mudança. Então, essa é a grande dificuldade. Muitas vezes a organização quer ir para a mudança, mas ela tem pessoas que são resistentes à mudança. Então, é preciso encontrar aí um equilíbrio para que essas coisas aconteçam. No livro do Jim Collins, que é o outro que eu trago aí, Empresas Feitas para Vencer, ele fala, ou ele traz a experiência do E. Nós fomos criados numa cultura de escolha, do ou. Mas ele fala que hoje em dia é necessário ter o E. Eu não posso me contentar só em fazer uma coisa ou outra. Eu posso fazer as duas, entendeu? Eu posso fazer as duas. Nós fomos criados, por exemplo, com a questão da escolha. Né? O que você vai ser quando crescer? Então, a pergunta que via para nós já era para você ser uma coisa. Né? Então, você não pode ser duas, você não pode ter duas profissões, ter duas faculdades, atuar em duas. Entenderam? Então, essa é a questão que hoje precisa ser trabalhada. Os mariners, né, da Marinha Americana, eles trabalham muito isso com a questão da personalidade. De você, em determinados momentos, ser o líder e, em outros momentos, ser o subordinado. Você, em determinados momentos, ter o respeito pela hierarquia, em outros momentos, desafiar a hierarquia. Você, em determinados momentos, assumir posturas, em outros, retrair essa mesma postura. E é assim que as organizações têm trabalhado. Vocês já perceberam?
O que você diria, por exemplo, da Ford e da GM estarem produzindo bicicletas? O que você acha? Todo mundo está sem som ou eu sou o Jorge? Ok, som. Letícia, ok. Mais alguém pode confirmar se o som está ok? O Jorge, deve ser alguma configuração sua. Eu não fiz nada aqui, tá, pessoal? Tá bem tranquilo aqui. Não mexi em configuração nenhuma minha, estou na mesma configuração da aula anterior. Ok. Podemos continuar então? Então, o que faz com que, por exemplo, Ford e GM fabriquem bicicleta? Perfeito, Marcelo. Além de querer evidenciar uma preocupação com o meio ambiente, já há pessoas e famílias inteiras e movimentos inteiros de pessoas em países que não querem mais comprar carro. Entenderam? Europa, até no Rio de Janeiro, em São Paulo, já há ONGs e pessoas se organizando para que não comprem mais carros. Querem bicicleta. Então, para uma GM e uma Ford partir para isso, como que eles descobrem isso? Por que eles decidem fabricar bicicleta? Porque eles detêm, qual é a palavrinha? Informação. Detêm informação. Então eles sabem que a próxima geração de pessoas, elas vão trabalhar, elas vão passear, elas querem para si bicicleta. Na aula anterior nós citamos também o exemplo da Coca-Cola. O que faz a Coca-Cola, o que fez a Coca-Cola comprar a Del Valle? Porque ela percebeu que se ela continuar vendendo refrigerante o resto da vida, a próxima geração vai beber muito menos do que a nossa. Então ela vai perder mercado. Então o que ela fez? Ela comprou uma indústria de suco para que ela não fique fora do mercado. Isso, Marcelo. A escola da minha filha, por exemplo, não vende refrigerante. Né? A gente, quando era criança, bebia refrigerante quando quisesse, né, na escola. Hoje não vende mais. Então, o que a Coca-Cola faz? Compra outro tipo de produto, e aí nós vemos a genialidade do E, para que ela não fique fora do mercado. Então, se a próxima geração vai beber mais suco, eu vou vender suco. A próxima geração vai beber água, eu vou vender água. Eu vou andar de acordo com o que a sociedade tem. Mas para que eu tome, isso mesmo, Alexandre, né? Pessoas com um outro perfil, com uma outra ideia, uma outra percepção de mundo, diferente da nossa. Isso, Marcelo, outro exemplo. Ela viu que não conseguia deter o mercado lá, não conseguia abocanhar o mercado como ela abocanha em outros lugares, ela foi e comprou o concorrente. Aqui eu estou a 100 quilômetros de Lavras, né? Eu estudo em Lavras. Né? E do lado da Universidade Federal lá, a gente tem um laticínio que chama Verdes Campos. Não sei se vocês já ouviram falar. Possivelmente não. Verdes Campos é um laticínio, faz requeijão, né? Queijo, faz iogurte, chama Verdes Campos. Ele tem produtos de qualidade, são bons os produtos deles. Há 3 meses atrás, a Coca-Cola veio aqui no sul de Minas e comprou. Agora, como ela descobre? Porque ela detém informação. Então, o Verdes Campos não está no Brasil inteiro, vende regionalmente aqui, como o Guaraná Jesus, o Maranhão, como o Marcelo citou, mas a Coca-Cola sabe que existe, veio aqui e comprou o Laticínios Verdes Campos para diversificar o seu mix de produtos. Perfeito, Carlos. Mesma coisa, né? Adiciona lá uma saladinha no cardápio, no McLanche colocou maçã cortada, né? Para transparecer essa mudança aí de condicionamento para a sociedade. Não é difícil, viu? O dinheiro eles têm para isso, viu, Marcelo? Só não comprando um pão de queijo nosso aqui tá bom, né? Pessoal, entendido então a importância da informação? Eu acho que esses exemplos, eles denotam bem, né?
a questão do quanto que a informação é primordial para as empresas e para as organizações, hoje de forma geral, tomarem decisão. Ao mesmo tempo que vocês precisam observar que para que uma organização continue, ela precisa inovar sempre, buscar mudanças sempre, né? E vocês, da Polícia Militar, o primeiro exercício, eu já faço isso, né, na primeira atividade. Eu faço com que vocês tenham um esforço de ler novamente a missão, a visão e os valores de vocês, para que vocês percebam essas atenuantes de tecnologia e de informação dentro desses itens tão importantes para a sobrevivência de vocês. Não é? O nosso reitor aqui, do UNES, ele tem uma frase que eu sempre gosto de citar para as pessoas, porque ela é interessante e ela dá um pouco do tom da nossa organização aqui. Ele diz assim, o que é eterno dura 6 meses aqui no UNES. O que é eterno dura 6 meses aqui no UNES. Então, essa frase, ela marca um pouco, né, essa questão de estimular mudanças, de estimular melhoria, inovação, de forma que acaba sendo o cerne para nós aí de mudança, de postura, né, em sempre tentar buscar o novo e renovar aquilo que a gente faz. Tá certo? O pessoal está reclamando do áudio, está todo mundo com o áudio falhando, a gente pode continuar. Ok, beleza. Que bom que voltou, Leonardo, beleza. Pessoal, diante então dessa nossa primeiro slide, em que a gente falou da importância da inovação, é preciso que a gente perceba então o que é preciso para inovar. A inovação, ela só vai existir se ela tiver 3 coisas. Ela precisa ter, primeiro, criatividade. A criatividade vai fazer com que eu pense fora da caixa, ok? E a criatividade, ela só existe se eu tiver pessoas. Máquina não é criativa, não é? Máquina faz o que eu pedi para ela fazer. Mas a criatividade só existe em pessoas. Portanto, para ser criativo, eu preciso de pessoas. Depois da criatividade, eu preciso de informação. Por quê? A informação ela vai gerar o conhecimento propício para que eu aplique a minha criatividade. Então, sem informação e ser só criativo, eu não vou saber como fazer aquilo que eu quero fazer. Então, para a criatividade ter sentido, eu preciso ter informação, preciso ter conhecimento para conseguir produzir o que eu desejo. E, por último, eu preciso de tecnologia. Não adianta nada eu inovar em um produto que eu tenho uma tecnologia aplicada que faz aquilo melhor. A informação e o conhecimento aliado à criatividade e à tecnologia existente vai promover novas tecnologias e novas formas de fazer. É importante sempre pensar que a inovação não necessariamente é só um produto novo. A inovação pode ser um serviço novo, uma forma diferente de um processo que eu tinha anteriormente e que ninguém fazia naquele formato, que eu faço agora, ok? Por que eu estou falando isso? Porque a inovação ela pode ser vista de diversas formas. Por exemplo, a gente tem aqui nesse slide o Stonehenge. Vocês já devem ter visto em filmes, né, em documentários, fica lá na Grã-Bretanha. E vejam que são amontoados de pedras. Algumas pedras têm até 9 metros. Vejam que há pessoas na estrada ali, bem pequenas, né, perto das pedras. Você olha para isso aqui, quem diria que isso aqui já foi uma inovação, hein? Possivelmente ninguém, né? Mas estudos, podemos dizer, recentes, eles disseram que esse é considerado hoje o primeiro computador utilizado pelo homem. Por quê? Porque o computador, na verdade, ele é um gerador de informação. Né? Mas ele não gera informação do nada, né? Ele gera informação a partir de algo que eu insiro dentro dele ou que através dele eu consigo acessar. Então, no passado, na época da Revolução Agrícola, a grande preocupação dos homens era ter, então, o quê? Era ter uma forma de sobrevivência, sabendo quando as estações do ano começariam e terminariam, quando ocorreriam eclipses, para que isso, então, fosse utilizado como forma de decisão para eles.
E o Stonehenge, então, depois de muito estudo e muita preocupação de cientistas voltados para isso, eles observaram que o buraco entre essas pedras facilita a visualização de determinados corpos celestes que, no hemisfério norte, a posição deles, do Sol, da Lua e de estrelas, favorecem o calendário de início e término de determinadas estações do ano. Então percebam que isso então era utilizado por eles, lá no passado, como uma forma de sobrevivência, mas era, antes de mais nada, um gerador de informação, ok? Era uma inovação? Não há dúvida de que era. Aqui do lado nós temos a máquina de Anticípero, encontrado num navio grego naufragado, possivelmente antes de Cristo também, e que, à medida que eles foram juntando essas peças que eles foram encontrando nesse navio, eles observaram que esse sistema de engrenagens facilitava também a visualização de corpos celestes, de acordo com a posição que essas rodas rodavam, né, através das engrenagens, e que facilitava também a descoberta de possíveis eclipses lunares e também solares para a época das navegações dos gregos. E aqui do lado, nós avançamos um pouco mais na história e nós encontramos a chamada primeira máquina calculadora, mecânica. Tá? Não era eletrônica, porque a gente está ainda em 1640, né? Século XVII, a chamada Pascalina. Um matemático e filósofo chamado Blaise Pascal construiu essa máquina e deu de presente para o pai dele, que era cobrador de impostos na França, com o objetivo de facilitar os cálculos. Então, pessoal, imaginem, né? Inovações para gerar o quê? Informação. Mostrando, então, que o homem sempre teve essa preocupação de ter informação, não é? Para que essa informação fosse utilizada em seu próprio benefício. Não há dúvida, né, Ricardo, de que hoje em dia nós somos inundados por informação. Eu concordo plenamente com você, né? Houve um tempo em que, para se saber o que ocorreu no dia, né, nossos pais, nossos avós, esperavam a Voz do Brasil, esperavam o Jornal Nacional, não é? Hoje em dia, você lê jornal de qualquer lugar, qualquer parte do mundo, não é? Você acessa o New York Times, você acessa o Time, o The Guardian, na hora que você quer, né? E as informações, elas são geradas sem muita preocupação também, né? Esse é um outro senão, né? Nós temos aí, se você quiser construir um site só com informações jornalísticas falsas, você constrói, ninguém vai tirar do ar, vai ficar lá. O que convém para nós é saber filtrar e saber utilizar essa via de uma forma adequada, né? Eu comparo muito, viu, Ricardo, imagine que você vai viajar por uma pista uma autopista aí, ao invés de ser 4 vias, né, uma pista de 10 vias, né? Você vai ser beneficiado, né, por isso, né, porque os carros vão ter 10 opções de velocidade, né? Só que a gente vai conseguir usar uma só, não vai usar as 10, né, ao mesmo tempo, né? Eu considero a internet assim, né, as informações assim. A gente tem um monte ao mesmo tempo. O que convém é a gente utilizar aquilo que a gente precisa. E para as organizações é o mesmo, né? A cada dia que passa, são mais informações para serem analisadas, mais informações são geradas. A organização, ela precisa saber selecionar o que é bom para ela, né? Agora, para isso, existe então a gestão da informação, a gestão da tecnologia da informação. Porque a gestão da informação, ela vai fazer com que esse filtro exista, daquilo que é importante para a minha organização e daquilo que não é. Osaí, ótimo. Sim, o Abaco é a primeira calculadora, só que ele não era mecânico, né? Ele era manual. Então o Abaco é aquele instrumento que você tem lá as contas, né? Eram, na verdade, umas contas, ou hoje o pessoal faz com uma bolinha de plástico, né? Só que ele era manual, né? Ele possivelmente foi inventado na China, viu, Osaí? Pelo que o pessoal não tem muito certo onde ele foi inventado, porque ele foi bastante disseminado no mundo, só que ele era manual, né?
a Pascalina ela já era mecânica, então ela já trabalhava aqueles números que estão ali no mostrador, eles já rodavam sozinhos, né? Ok? Mas ótima lembrança, viu? Muito obrigado. O Abaco hoje é usado como instrumento pedagógico, né? Bem interessante o conceito dele, e o Esaí fez bem lembrar, porque o conceito do Abaco, os computadores que a gente utiliza hoje, esse computador que a gente está utilizando aqui para a gente conversar, o funcionamento dele é o mesmo fundamento do Abaco, que é de acordo com a posição, é o valor do número que eu tenho. Então, os computadores eles funcionam hoje na base binária, né? Na base binária. E essa base binária é mais ou menos o mesmo conceito de funcionamento do Abaco. Ótima lembrança, aí. Muito obrigado, viu? Então, pessoal, o que eu quero que vocês vejam aqui é a questão da necessidade da informação, ok? Depois disso aqui, nós chegamos no século XIX. Antes dessas duas imagens aqui, nós temos um acontecimento importante que foi em 1890. Um homem chamado Hermann Lirich, ele construiu uma máquina que fez com que o censo americano fosse contabilizado em um tempo recorde. Nunca no mundo, tão rapidamente, se terminou um censo. Geralmente os países levavam de 4 a 7 anos para finalizar um censo, e com a máquina de Olerite eles fizeram isso num tempo recorde. Isso fez então com que os americanos dessem um salto em termos de investimentos, de acertar onde investir, para fazer com que a população crescesse de forma saudável, né? Usando os recursos de forma qualitativa. E o Hermann Olerite, então, funda uma empresa para trabalhar com censos. E essa empresa, em 1924, se torna a IBM. E a IBM começa a trabalhar com essa questão de processar a informação. E um dos clientes da IBM foi justamente quem? A Alemanha nazista. A Alemanha nazista contrata a IBM para fazer o seu censo. E aí a gente começa a descobrir por que eles encontraram tão rapidamente quem eles queriam, né? Os judeus, os ciganos, os poloneses. Porque eles tiveram informação processada. Os americanos, quando viram que as máquinas conseguiam processar a informação mais rapidamente, eles então passaram a investir nisso. E aí nós temos uma foto aqui, né, na nossa esquerda, que alguém sabe o nome dessa máquina aqui? O ENIAC, né? O ENIAC. O ENIAC foi o primeiro computador, isso, foi o primeiro computador eletrônico já, não mais mecânico, né, eletrônico, já era por válvulas. E o ENIAC, então, ocupava aí alguns andares de um prédio, pesava toneladas, muitas válvulas, milhares de válvulas, né, para um processamento menor que essa calculadora do Paraguai, que a gente encontra aí nos camelôs. Né? Mas foi um primeiro esforço quanto à computação, quanto ao processamento da informação. A gente está na década de 40, e os alemães usavam uma máquina para criptografar as mensagens deles, que era a máquina chamada Enigma. E os americanos, juntamente com os ingleses, fizeram então um corpo de cientistas, entre eles o Alan Turing, e eles construíram uma máquina chamada Colossus, que quebrou, que conseguiu descobrir como os alemães criptografavam as mensagens. Então imagine, o divisor de águas da Segunda Guerra Mundial foi um computador. O que gerou a Segunda Guerra Mundial foi um computador. E tudo tendo como fundo a questão de dominar a informação. Então, por aí a gente começa a entender o porquê que há 70 anos atrás, um computador com processamento menor que uma calculadora hoje do Paraguai, ocupando 8 andares. E por quê? Em tão pouco tempo, 70 anos, nós temos hoje computadores em nossas mãos com processamento muito grande. Porque o governo teve interesse em investir nesse tipo de tecnologia. Ele viu que quem dominasse essa informação mais rapidamente, gerasse informação, captasse informação, poderia, então, estar à frente de todos os outros países. Então, os governos começam a derramar dinheiro em cima de pesquisas na computação. O resultado, 70 anos depois,
nós temos aí máquinas velozes com capacidades enormes de processamento e de armazenamento. E aí, com esse envolvimento, né, do governo, facilita tudo, né, pessoal? Começa-se a ter dinheiro para pesquisas. Depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo, né, cai na corrida espacial. E aí, veja, em 69, o homem já vai à Lua, né, com controles todos computadorizados, e já com outro nível de confiabilidade. Aqui a gente tem uma foto, né, aliás, uma reprodução do ARPANET, né? O ARPANET era um projeto americano, né? O ARPANET foi, sem dúvida alguma, um grande divisor de águas, porque, na verdade, o exército americano queria um meio de comunicação que ninguém conhecesse. Então, o que eles pensavam? Olha, se a gente tiver um ataque soviético, eles vão atacar telefonia, vão atacar rádio, televisão, e nós vamos ter um meio de comunicação que ninguém tem, que era justamente a internet. Então, o ARPANET, eles convidam depois as universidades, né, UCLA, Stanford, Utah, para trabalhar nesse projeto e, mais tarde, se torna justamente a internet. Né? Isso mesmo, Leonardo, Colossus, né, você está falando do Colossus aí. O Colossus foi determinante, né, para isso, e os cientistas que trabalharam nele foram os precursores de muita coisa da computação, viu? Inclusive da própria inteligência artificial. Obrigado pela colaboração aí. Então, pessoal, esse investimento alto, né, acaba caindo em outras questões. Por exemplo, eu falei aqui do ENIAC, que eram válvulas, né? Ainda não existiam os transistores. Então, depois os laboratórios Bell fazem os transistores. Depois a gente tem a miniaturização disso, né? Os processadores menores. E aí a gente começa a ter um investimento alto nisso. E as pessoas começam a observar que a informação vai ser cada vez mais importante, desde que elas tenham qualidade na sua produção, para que eu tome decisões cada vez mais o quê? Com qualidade, decisões com percepção de qualidade. Porque quando eu demoro a tomar uma decisão, o meu concorrente pode tomar uma decisão mais rápida do que eu e pode, com isso, ganhar uma vantagem competitiva. E quando eu tenho a informação e a utilizo, eu posso tomar uma decisão mais rápida e isso pode acabar fazendo com que eu esteja sempre à frente do meu concorrente. Mas eu preciso ter a informação e essa informação se tornar um conhecimento. Isso mesmo, Osaí, circuitos integrados. Obrigado pela ajuda aí. Aqui eu tenho, né, dois marcos aí na nossa era, né, que realmente conduz à chamada era da informação. Inicialmente, ninguém trabalhava com um computador, né, à sua frente. As empresas geralmente tinham um computador só, e era um mainframe, né? E hoje em dia, todas as pessoas, em todos os cargos praticamente, precisam ter algo conectado, né, para se gerar dados, ou consultar dados, ou se atualizar dados. Né? Então, aqui à direita, a gente tem o primeiro Personal Computer, né, o PC, lançado pela IBM, e do lado nós temos o primeiro Apple, que revoluciona em muita coisa aí. Né? Continuando, né, a gente observa então o seguinte, cada vez mais eu preciso inovar. Se eu preciso de inovação, conforme eu disse no início, eu preciso integrar aquilo que eu tenho para que o meu produto, aquilo que eu possuo, possa ter aparência de inovação a todo minuto. Então eu trouxe aqui para vocês, olha, o Facebook é hoje, né, se fosse um país, seria o terceiro mais populoso do mundo, porque tem 1 bilhão, mais de 1 bilhão de usuários, e ele precisa inovar constantemente. Então, eu trouxe aqui uma reportagem, Jornal do Brasil, Facebook cria botão para sobreviventes de desastres. Então, se uma pessoa está num local em que foi afetado por um terremoto, foi afetado por uma determinada catástrofe, ela vai ter um botão único para que ela seja localizada. Então, é uma forma que ele tem de conseguir sinalizar, né, a sua posição e que ele está vivo.
O Calçado perguntou aqui, né, como deve ser hoje a guerra eletrônica, né? Isso é interessante, viu, Calçado, porque alguns autores já dizem que a Terceira Guerra Mundial ela vai ser eletrônica, ela não vai ser física, né? Por quê? Se vocês se lembrarem, o que foi que deflagrou a Primavera Árabe? Foi justamente as pessoas se reuniram através do Twitter, marcaram de fazer um levante, de todo mundo ir para a praça do centro do Cairo, e lá iniciou-se a Primavera Árabe, que derrubou o presidente egípcio, derrubou o presidente da Líbia e tantas outras coisas que aconteceram naquela parte do mundo. O que é interessante dessa questão da Primavera Árabe é que o governo americano e o governo inglês eles ficaram a favor do presidente egípcio, do Mubarak. E quando os hackers perceberam que o governo americano e o governo inglês iam dar apoio para o Mubarak continuar na presidência do Egito, sabe o que eles fizeram? Eles derrubaram os sites das principais corporações de cartão de crédito inglesas e americanas para aquela parte do mundo. Então eles ficaram sem operação nenhuma. O que o governo americano e inglês fez? Tiraram todo o apoio para o presidente egípcio. E aí a coisa caminhou. Então, o que a gente percebe é que assim, há uma força muito grande nesses meios de comunicação. O Juvenil está lembrando aqui do hashtag Vem Pra Rua, né? Que realmente foi forte e realmente colaborou muito para isso. Né? Você não tem a dúvida disso, viu, Juvenil? E lá no nosso guia eu cito inclusive o acontecimento da usina nuclear do Irã, que foi muito pouco falado pela mídia de forma geral, mas que hoje você não ouve falar mais no programa nuclear iraniano, que era um grande problema, né? Por que você não ouve falar? No guia tem a explicação, né? Eles simplesmente conseguiram, através de um vírus de computador, destruir toda a base de conhecimento iraniana sobre bomba nuclear. Então, agora está uma discussão forte, né, em cima de hackers russos que invadiram aí e podem ter feito alguma coisa em relação às eleições americanas. Então, não há dúvida de que é preciso tratar, sim, a guerra eletrônica. É preciso ter investimento nisso, porque é o que vai ser muito discutido daqui para frente. Percebam aí que uma visita, né, do Obama aqui foi cancelada porque foi descoberto que ele lia todas as correspondências, né, todos os e-mails trocados pelo então presidente Dilma. Então, criou-se um grande mal-estar com isso. O Snowden, recentemente, deu uma declaração dizendo que, da sala dele, ele tinha acesso a qualquer pessoa do mundo, com poucos cliques. Então, esse é um assunto extremamente importante que precisa ser tratado, porque os países que detêm informações dos outros vão saber exatamente o que fazer para se dominar, que tipo de tecnologia utilizar numa guerra, por exemplo, e assim por diante. Então, é extremamente interessante vocês terem levantado isso, porque realmente, conforme o Zé está dizendo, o PMDF precisa alavancar nesse assunto, não só vocês, viu, Zé? Eu acho que o Brasil como um todo, como um grande fornecedor de mão de obra nesse assunto, o Brasil hoje, gente, é um dos países que mais fornece mão de obra para o Vale do Silício. Então, a gente tem bons recursos humanos aqui para pensar nessa questão e para a gente ser referência nesse sentido. Não é? Então, o que a gente precisa é se organizar em torno disso, não é? E o nosso país ele pode sim, tem total potencial para se estabelecer boas práticas aí nesse sentido. A gente tem, por exemplo, vários organismos aí que atuam na internet com uma boa presença, né? O CERT-BR mesmo é um órgão bem sério, o SERPRO, né? Que cuida aí da parte de certificação digital. E a gente precisa começar a pensar nessas questões, sim.
Outro exemplo que eu dou aqui, pessoal, para vocês, é a questão da inovação, mesmo em coisas que aparentemente não precisam ou não dá para inovar, né? Por exemplo, quem diria ou quem falaria que daria para inovar numa garrafinha de água, né? Então, isso é um designer brasileiro, ganhou um prêmio na Alemanha. Ele criou um grande problema que nós temos, é que o plástico da tampinha da garrafa, ele é diferente do plástico da garrafa. Então, o que ele criou? Ele criou uma tampinha que você não joga fora. Você fica com ela para conseguir montar um brinquedo, montar um porta-lápis, alguma coisa. Então, isso acaba com o problema que existe de reciclagem, né, dessa tampinha de plástico. E isso, então, mostra para nós que a inovação ela precisa muito, sim, de analisar o problema, de informação, e ela pode acontecer em qualquer meio, em qualquer lugar. Tá bom? O Wagner está falando aqui sobre o Colossus, né? O Colossus, viu, Wagner, foi uma máquina criada durante a Segunda Guerra Mundial para tentar quebrar a criptografia da máquina Enigma. A máquina Enigma era um computador usado pelo exército alemão, né, pelos nazistas, para pegar a mensagem e codificar essa mensagem. Então, se alguém interceptasse essa mensagem, ninguém conseguiria ler, porque ela estaria em um código. O Colossus, então, foi construído para tentar quebrar isso, e ele conseguiu. Isso, então, auxiliou todo o exército aliado a conseguir começar a interceptar as ações dos nazistas. Então, eles começaram a descobrir o que os nazistas iam fazer, e isso, então, ajudou a que eles fizessem, inclusive, o dia D. Isso mesmo, Valzec, é o do filme mesmo. O filme que foi lançado ano passado, né, um filme sobre isso. Está até no guia, já até coloquei no guia sobre esse filme. O Juvenildo fala aqui do prédio, né, dos bombeiros de Águas Claras, né? Sem dúvida, para aí que a gente precisa caminhar mesmo, né? Essa questão da sustentabilidade é cada vez mais discutida, e o quanto de informação isso pode gerar, né? Então, a questão agora, Juvenildo, não é só eu tenho o prédio e ele é sustentável. O que o Corpo de Bombeiros em Águas Claras tem que fazer? Olha, esse prédio sustentável, ele economiza tantos por cento de água esse ano, tantos por cento de energia. E divulgar isso e criar um movimento em torno disso, para fazer com que mais pessoas vão em busca disso e assim a sociedade toda ganha. Ok? Obrigado pelo link, né? Depois eu vou acessar o link aqui para me conhecer mais esse projeto. Obrigado, viu? O Ricardo pergunta aqui, estamos mundialmente preparados para ficarmos sem a tecnologia de satélites atualmente? Tem algum conhecimento de plano de contingência? O Ricardo, essa é uma questão um tanto interessante, porque, por exemplo, a questão do GPS, né? O GPS é do governo americano, do exército americano. Se eles quiserem desligar o satélite, né, a não ser que exista um acordo, né, de várias nações em torno do GPS, mas até onde eu já li, até onde eu sei, inclusive do exército americano, né, não existe plano de contingência, até porque as tecnologias de satélites, a não ser essas que são de convênios, né, entre vários países, elas são muito particulares, né. Então é um aspecto aí, tirando algumas empresas que ganham dinheiro com isso, e quem não tem interesse em desligar, né, como por exemplo a questão de televisão, né, de envio de transmissões, né, eles não têm interesse em desligar, né, porque há um ganho muito grande com isso, né. Então, quando há um interesse por detrás, geralmente a coisa continua. Agora, quando um interesse que começa a ter uma intervenção em torno disso, né, ou eu começo a encarar aquilo como uma desvantagem para mim, aí a gente pode se preocupar sim, ok? Então percebam, né, gente, nós nunca tivemos tanta informação ao mesmo tempo, com tanta disponibilidade,
em tanta quantidade. Agora, percebam que essa disponibilidade, essa velocidade e essa quantidade, se ela não puder, ou se ela não for bem utilizada, a gente está perdido, né? Porque a gente é inundado a todo instante com muita informação. Isso, então, é o que marca a nossa era, essa quantidade. Agora, observe o seguinte, o que essa quantidade provocou? Essa quantidade, ela provoca uma concorrência muito grande. Antigamente, você tinha empresas que fabricavam determinado produto e aquele produto, a marca, virava um sinônimo do produto. Hoje em dia, você tem tantos concorrentes que fazem o mesmo produto com uma qualidade parecida, que você, então, para nós como clientes, né, isso é bom porque isso tem uma guerra de preço, mas isso é apenas uma percepção do quanto que a informação hoje está disseminada. Então, vejam, a informação disseminada, ela auxilia em quê? Ela auxilia em mais inovação, porque eu tenho possibilidade de ter mais pessoas lendo aquilo, mais pessoas conhecendo aquilo, e, portanto, eu tenho inovações sem tamanho. Comparem a quantidade de inovações que nós temos nos últimos 50, 60, 100 anos, com a quantidade de inovação que houve lá no período medieval. Período medieval marcado por muita informação isolada, todos em latim, poucas pessoas sabiam ler latim, e somente os nobres estudavam. E hoje você tem informação, uma quantidade muito grande. Então, a cada dia que passa, a dificuldade é maior em termos da quantidade de informação. Mas, por outro lado, você tem uma facilidade maior de inovação, porque você tem um acesso maior, mais largo e muito mais interativo das informações que existem. Se nós tivermos informação somente nesse formato aqui, que é um formato em que você não consegue categorizar a informação, de nada adianta. Por isso que nesse formato que está aqui no slide, a gente chama isso de dado. Isso não é uma informação, isso é um dado. Eu tenho um dado armazenado, mas eu não sei o que ele representa. Pode ser um número de RG, pode ser um número de passaporte, não sei. Pode ser uma data, né? Agora, se eu categorizo isso, né? Eu coloco uma barra aqui no 14, uma barra no 02, e separo esse restante desse número, eu sei que isso pode ser 14 de fevereiro de 2012. Então, aí sim ela se torna uma informação. Então, quando eu categorizo a informação, eu estou dando para ela uma percepção de uso. Do que ela pode ser, para que ela pode ser utilizada. Então, isso auxilia muito na questão daquilo que a gente precisa. Portanto, uma informação só faz sentido nós adetermos, nós a termos, se nós sabemos para que ela serve, no que ela vai ser utilizada. E para facilitar isso, então, a gente precisa da interface de comunicação. Veja só, uma coisa seria a gente entrar no ambiente e eu ter esses nomes nossos todos aqui à minha esquerda, junto com o bate-papo, junto com os slides. Se a gente não tivesse isso separadamente, ficaria muito difícil, né, a gente ter uma interação. O fato da gente categorizar tudo dá uma noção de organização, e aí sim isso se torna uma informação. Ok? A interface que nós estamos utilizando aqui, que inclui inclusive o áudio que a gente está utilizando, e o bate-papo que vocês vão digitando aí, tudo isso faz com que a informação seja disponibilizada, seja utilizada, seja útil. Se não houvesse essas coisas, de nada adiantaria a gente ter esse momento aqui. Agora vejam, o Loudon, no seu livro Sistemas de Informação Gerenciais, ele define sistema de informação como um conjunto de componentes que se interrelacionam. E essa inter-relação existe para quê? Para coletar, processar, armazenar e distribuir informação. Então, quando nós trabalhamos a informação e ela precisa ser coletada, ser processada, armazenada e distribuída, nós entendemos então o sentido e a importância dela, compreenderam? Para que a gente precisa fazer tudo isso? Justamente para fazer as duas últimas palavras dessa definição do laudo, que é auxiliar o processo decisório. Vocês tomam decisões todos os dias. Eu tomo decisão todo dia. Nós tomamos decisões
pessoalmente, organizacionalmente, profissionalmente. Só que quanto mais as decisões que nós tomarmos for pautada em informações, melhores elas serão. Perceberam? Uma decisão tomada sem informação tende a ser uma decisão errônea. Agora, para que a informação tenha qualidade, aí sim está inserido o aspecto das pessoas, o aspecto de vocês. As pessoas são importantes nesse sentido. Por quê? Porque elas não só fazem com que uma informação ou um dado tenha entrada dentro de um sistema de informação, mas também que ela tenha processamento, aí aqui é a máquina que vai fazer, mas para que a máquina faça, eu preciso ter a entrada de dados, então a máquina vai processar, vai categorizar, vai somar, vai subtrair, vai armazenar esses dados, e daí, para a saída, ela precisa do quê? De um componente de visualização e de categorizar essas informações, esses dados. Uma vez que esses dados são lidos, são obtidos, aí então é preciso do feedback. Quem vai dar o feedback? É a máquina? Não, a máquina não dá feedback. Quem dá feedback são as pessoas. São aqueles que estão utilizando a informação. Portanto, uma vez que eu tenho informação com feedback, aí eu posso verificar. É preciso melhorar a entrada de dados? Está entrando dados com erros? Os dados que eu estou jogando aqui dentro estão sendo processados da forma adequada? Ou quando eles saem eu percebo que houve algum problema? A leitura desses dados é boa da forma como é? Ou ela poderia ser melhor? Dessa forma ela é meio confusa. Perceberam? É isso que acontece. Então, pessoas, vocês, isso, retroalimentação, Marcelo, perfeito, ótimo. Essa retroalimentação ela é fundamental para sistemas de informação serem bem-sucedidos. Conseguem começar a entender agora a importância de, mesmo quem não é da área, entender um pouco sobre a tecnologia da informação? Se o usuário, vocês que estão lá na ponta, entenderem a importância disso, a tendência é que a gente tenha sistemas muito melhores para serem utilizados, com informações muito mais confiáveis. Do que é composto um sistema de informação computadorizado? Hardware, software, telecomunicação, banco de dados e pessoas. O hardware é o que faz a máquina funcionar. É o que está dentro lá do seu smartphone, dentro do seu notebook. O software é isso aqui que nós utilizamos. Esse Big Blue Button, ele é um software. Ele é uma webconferência. O Moodle, né, que a gente utiliza lá para você acessar atividades, para eu corrigir, é um software. É aquilo que roda em cima do hardware. A telecomunicação é a rede que faz com que a gente tenha acesso. Então, quando vocês digitam lá, né, o endereço iscp.edu.br, o que faz com que você acesse esse site que está hospedado em um servidor em algum lugar do Brasil, ou poderia ser algum lugar do mundo, são as telecomunicações. O banco de dados é o que faz, por exemplo, vocês logarem quando vocês acessam iscp.edu.br. O banco de dados é o que faz você, por exemplo, logar quando você vai lá sacar seu salário, quando você vai fazer uma transferência, quando ele te pergunta usuário e senha, então ali ele faz um processamento em cima de um banco de dados que ele consulta. Né? E pessoas é o que faz tudo isso funcionar. Sem pessoas, nada disso funcionaria, não é mesmo? Então vejam, para que a informação ela tenha sentido dentro de uma organização, não importa o que ela seja, ela precisa primeiro apoiar para que a organização utilize da informação e gere uma vantagem competitiva. Ela precisa apoiar a tomada de decisão e ela precisa apoiar operações e processos. Então ela tem que facilitar a operação de alguma coisa, ela tem que apoiar uma tomada de decisão e ela tem que acabar se tornando uma vantagem competitiva. O Alexandre está colocando que as pessoas podem acabar tendenciando as informações conforme a sua demanda. Essa é uma questão, Alexandre, que pode sim existir quando não há gestão de tecnologia dentro de uma organização. Por quê? Porque eu somente vou ter uma opção para cadastrar uma informação que alguém pede se essa informação for alinhada à estratégia da organização.
Se o meu planejamento estratégico prevê um rumo da minha organização em torno dessa informação que alguém está solicitando, ok, eu vou fazer. Se essa informação não condiz em nada a alcançar uma meta estabelecida, não tem por que a TI colocar isso dentro de um sistema, tá ok? O Eusair coloca aqui que o maior desafio está relacionado ao tecnólogo convencer que o sistema de informação pode ser informatizado ou não. Que as regras de negócio podem ser semelhantes em ambos os sistemas, tanto computadorizado ou não. Sem dúvidas, aí, quando a gente fala em sistema de informação, não necessariamente ele precisa ser computadorizado, tá ok? Um sistema de informação, por exemplo, poderia ser aquela caderneta que o cara da padaria anotava lá quando você comprava pão para pagar no fim do mês. Um sistema de informação pode ser a lista telefônica antiga que a gente usava, né? Que a gente não, ninguém, a geração nova nem sabe o que é, né? Tudo isso são sistemas de informação. O informatizado ou computadorizado, a ideia, a concepção dele é o quê? É facilitar e organizar essas informações, de forma que a operação dessas informações, o que eu gasto em produzir essa informação, em manter, em atualizar, seja substituído pela máquina. A ideia é que as pessoas entrem com essa informação e o sistema gere e produza uma organização delas. Ok? Sem dúvida, Marcelo. O que a gente precisa ter em mente hoje é que o concorrente ele quer os nossos dados, né? Na verdade, o concorrente ele precisa dos nossos dados para que ele perceba onde ele vai tomar a decisão. E um grande cuidado que as organizações têm hoje é tentar fazer com que os seus dados estejam protegidos de forma a não alimentar o concorrente de informações de projetos futuros e assim por diante. Tá? Eu dei até um exemplo na aula passada, que muitas organizações, por exemplo, algo que tem feito o seu valor de mercado subir ou não, é a quantidade de acesso no seu site, para você ter uma ideia. Então, isso dá aí para nós um parecer do quanto que hoje é sério, né, essa questão de ter informação e disponibilizar informação. Tá? Uma vez que um sistema de informação ele consegue cumprir esses três papéis, ele então é útil para a organização de alguma forma. Agora percebam, voltando no que o Osair disse, a tomada de decisão se uma operação vai ser computadorizada ou não, vai sair do manual para ir para o computador, deve começar pela análise de processo. Se um processo que eu tenho, ele contempla o aspecto manual e ele contempla o aspecto computadorizado, eu preciso perceber em qual deles ele vai ser mais ágil, para poder, então, fazer valer a minha decisão futura, tá, ok? Pode ser que eu perceba de processos que pode ser que, de repente, eu faça uma avaliação de que ele não é tão interessante assim. Mas será que essa informação que hoje é manual, ela vai ser precisa depois para tomar de decisão? É essa análise que a gente precisa fazer. Para as principais decisões da minha empresa, os dados que eu tenho no meu sistema de informação já são suficientes? Ou há processos que são manuais, que não vão para o sistema, mas que, se fossem, seriam importantes para melhorar minha tomada de decisão? É isso que precisa fazer, ok? Continuando aqui, não acaba aí, né? Uma vez que eu tenho, então, verificado que o meu sistema de informação ele apoia esses três níveis, é hora, então, de escolher corretamente que tecnologia eu vou utilizar. Se eu escolho corretamente e faço um investimento nisso, vejam que eu não estou usando aqui a palavra gasto, né, com isso, mas sim um investimento, porque ele vai me dar um retorno em termos de melhoria de qualidade de decisão e de informação, aí sim eu posso criar uma vantagem competitiva. Portanto, a base de informações, eu posso ter isso como principal ativo da minha organização e, a partir desse principal ativo, eu começar a tomar as melhores decisões possíveis. E aí, nunca se esquecer de que a sua organização ela está inserida em um ambiente. E esse ambiente ele faz relações com as pessoas. Até o Marcelo deu uma adiantada aí, né, Marcelo? Você falou sobre
benchmarking, você falou sobre tomar cuidado com outros, né? Então a gente precisa necessariamente sempre ter esse cuidado, né? Que informação eu disponibilizo, que informação eu preciso captar, que informação eu preciso buscar. Então isso é um exercício constante. Às vezes você não tem um relacionamento de busca de informação e entrega de informação com alguém que é extremamente importante para você enquanto organização. Então eu preciso perceber isso para que o meu sistema de informação seja útil, seja interessante. Senão ele começa a ficar somente algo que serve somente para mim, só para os meus departamentos internos e não faz nenhuma relação com o que existe lá fora. E aí não dá, né? A gente vai acabar fechando portas se a gente fizer isso. E aí, a base de tudo isso é o feedback. Nós vivemos para conviver com problemas, né? Todos os dias nós enfrentamos problemas. Vocês, no dia a dia de vocês, a cada dia é um desafio, talvez problemas que, quando vocês começaram a carreira de vocês, que eram grandes, hoje são pequenos, né? Porque a experiência trouxe isso para vocês. Agora, o quanto disso, dessas propostas de solução, vocês podem levar para que a tecnologia auxilie vocês nisso. Quando nós formos falar sobre gestão de conhecimento, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sabe? Só estou dando uma pincelada aqui para que vocês entendam o espírito da coisa. A identificação de problemas, as propostas de soluções, elas advêm do feedback que a gente dá. E o sistema de informação ele não é mágico, ele não vai solucionar tudo que você precisa. Muita gente brinca, né, que a tecnologia ela vem para criar problemas que não existiam, né? E isso muitas vezes é verdade. Agora, veja, é a base da experiência do usuário, a base da experiência da pessoa, é que a gente tem que captar isso e tentar colocar dentro da tecnologia para que isso seja uma inovação, perceberam? A inovação ela só vai fazer sentido se houver a experiência unida ao seu dia a dia. Não é reinventando a roda, mas é avaliando as propostas e buscando a escolha, a melhor solução. Aí sim você vai ter a retroalimentação, né, que o colega disse agora há pouco. E aí a imagem que eu quero que a gente termine a nossa aula hoje é essa imagem aqui. Tá? Nós temos dentro de uma organização a própria organização, nós temos pessoas, a organização é formada de pessoas, e nós temos a tecnologia batendo a nossa porta a todo instante. Lá em cima nós temos o quê? Os problemas organizacionais, que todos nós temos. Vocês, enquanto iniciativa pública, vão ter. Nós, enquanto iniciativa privada, né, eu estou numa instituição de ensino particular, trabalho em uma instituição de ensino particular, temos os nossos problemas. Eu faço doutorado numa universidade pública, lá existem os seus problemas. E nós temos aqui um aliado, que são os sistemas de informação. Que é a forma que nós temos de captar a informação, que é o ativo mais precioso que todo mundo tem hoje, de coletar, de processar, de armazenar e de usar essa informação. Portanto, quando esses três itens entendem a necessidade de colocar aqui dentro coisas de qualidade e de propostas de solução de problemas que vão ajudar a organização a alcançar suas metas, a alcançar sua estratégia, aí nós começamos a enxergar soluções. Então, tudo isso vai fazer parte. A cultura, Marcelo, sem dúvida alguma, ela é uma mola propulsora ou uma mola que vai trabalhar contra. Mas ela perfeitamente pode ser trabalhada, para se tornar uma aliada disso tudo. Né? Eu comentei agora há pouco sobre um dos valores do UNIS ser a inovação. A gente falava em inovação aqui na nossa universidade e muita gente torcia o nariz. Quando a inovação foi colocada no nosso planejamento estratégico como um dos nossos valores, a cultura nossa alterou-se completamente, sabe? Então, a cultura ela vai falar muito mesmo. Né? A cultura ela já existe antes da gente, ela está sendo construída por nós, e talvez no futuro ela vai ser diferente. Portanto, é hora de analisar o quanto que ela ajuda e o quanto ela atrapalha. Né? E a base disso, então, pessoas, organização e tecnologia trabalharem em prol de uma cultura que auxilie esse processo tecnológico que todo mundo está passando, e não ter medo de mudança, e não ter medo de inovação. Pessoal,
Eu passei um pouquinho aí, né? Passei 15 minutinhos, vocês me desculpem. Atrasou um pouquinho na outra, né? Uns 8 minutinhos na turma anterior, que foi tão boa quanto essa. Eu agradeço muito aí as interações, as intervenções, né? Continuem assim. Foi bastante interessante esse processo, né? E eu tenho certeza que a gente vai construir um bom conhecimento juntos aí, né? O Alexandre está falando aí sobre a Polícia Civil ter um sistema milênio, né? Que compilava as ocorrências. Ah, legal, hein? Muito legal, Alexandre. Eu dei aula aqui para um policial civil, numa pós-graduação nossa, presencial, e a gente fez um trabalho lá junto com ele, de toda a parte de segurança dos computadores da Polícia Federal, sabe? Foi bastante interessante também. E a gente percebe que há um bom interesse, né, da nossa polícia, de forma geral, em solucionar problemas de segurança, em trabalhar com soluções, né? Eu não trabalhei diretamente com software, né, conforme você está falando aí, de um sistema, né? A gente trabalhou na parte de hardware, né, de infraestrutura, né? E foi bastante interessante e a gente percebe uma preocupação muito grande nisso, né? Então é bem interessante você ter citado aí, né? E no Exército, na Força Aérea também, a gente teve uma experiência com alguns alunos de uma governança de TI bem aplicada, sabe? Com alguns frameworks já bem utilizados, principalmente pela Força Aérea, já está num nível bem interessante também, viu? Eu acho que a gente está caminhando com os pés no chão, fazendo aos poucos, mas está sendo um trabalho bem interessante. Marcelo, a questão da cultura, a gente percebe que o futuro é tudo estar dentro de processadores, né? Os computadores começaram a entregar realmente perfis de pessoas, né? Hoje a gente percebe isso. O Facebook mesmo, hoje ele já consegue, se eu pedir um perfil, por exemplo, se você tiver Facebook, você pedir um perfil seu, o Facebook vai conseguir falar exatamente quem você é, onde você mora, onde você já passou, onde você passa férias. Então, a cultura organizacional com certeza deve caminhar para isso também. Não sei se é bom ou ruim, né, mas para onde a gente está caminhando. Né? É um mundo, eu costumo brincar que é um caminho sem volta, né? Esse que a gente está tomando aí da tecnologia. Pessoal, boa noite. Eu agradeço aí as intervenções de todos, né? Tenham todos uma boa. Se tiver alguma dúvida em relação à atividade, né? Não hesitem em perguntar, né, para a gente. A gente vai ter o máximo prazer em responder o mais breve possível, né? Eu creio que a atividade vai contribuir bastante com uma reflexão depois da aula agora, né, também. E a atividade vai fazer com que vocês encontrem aí, dentro da PMDF, as questões tecnológicas por detrás do planejamento estratégico de vocês, tá bom? Uma boa noite a todos aí e até mais.